Outros fatos foram acontecendo ao longo da nossa jornada naquela casa no interior do Paraná. Era comum ouvirmos passos no corredor do imóvel, altas horas da madrugada. Também havia uma brisa estranha batendo na casa, mesmo com todas as portas e janelas fechadas. Em algumas noites, escutávamos pancadas fortes nas janelas, pelo lado de fora, enquanto nós todos estávamos dormindo. Saudações! Meu nome é Caio, e o caso que eu vou contar aqui aconteceu comigo e com alguns amigos meus há quase uns 2 anos. Estávamos passando as férias em uma casa no interior do Paraná. Era uma casa cercada pela mata e estava localizada à frente de uma das principais rodovias do estado. Quero pedir a vocês que escutem tudo com muita atenção e paciência, pois muitos fatos estranhos aconteceram ali, naquela ocasião. Então, vale a pena ouvir cada palavra do meu relato. Nos primeiros dias, tudo estava normal. Aproveitávamos a casa e as suas dependências ao máximo. Mas após o 6º dia de estadia, tudo começou a mudar. De madrugada, eu e um dos meus amigos ouvíamos uma menina pequena cantando na lavanderia da casa. Só que éramos apenas adultos ali e não havia nenhuma criança nos acompanhando. Estávamos literalmente no meio do mato. Do lado de fora era um breu total e não existia nenhuma outra casa perto da nossa. Não tinha como uma criança estar andando por ali, ainda mais no meio da madrugada. Em uma outra noite, eu estava vendo um filme no meu notebook e estava usando fones de ouvido. É normal ouvirmos alguém nos chamar quando estamos com um fone, ou pelo menos termos essa impressão. Mas aquilo que eu ouvi não foi normal, pois me chamou 2 vezes e com uma voz bem grossa, diferente da de qualquer pessoa que estava na casa. Na primeira vez que eu ouvi, eu tirei o fone e perguntei para os meus amigos se algum deles havia me chamado, mas eles riram de mim. Na segunda vez que tal voz me chamou, eu tirei o fone dos ouvidos novamente e perguntei quem é que tinha me chamado. E aí, todos pensaram que eu estava apenas brincando. Mas quando eu jurei que era tudo verdade, todos eles começaram a ficar muito assustados. No 8º dia de estadia, descobrimos que há vários anos havia acontecido um acidente terrível em frente à casa onde estávamos. Nesse desastre, morreram um casal e sua pequena filha. Seria essa a menina que eu ouvi cantando no outro dia? Isso já me deixou com a pulga atrás da orelha. Outros fatos foram acontecendo ao longo da nossa jornada naquela casa no interior do Paraná. Era comum ouvirmos passos no corredor do imóvel, altas horas da madrugada. Também havia uma brisa estranha batendo na casa, mesmo com todas as portas e janelas fechadas. Em algumas noites, escutávamos pancadas fortes nas janelas, pelo lado de fora, enquanto nós todos estávamos dormindo. Mas quando íamos olhar, nunca havia ninguém. Entre todos esses eventos, o que mais me assustou mesmo e me fez voltar para São Paulo até antes do dia combinado foi este que passo a relatar agora. Naquela noite, todos nós havíamos ido a uma festa no centro da cidade. Quando voltamos da festa, era quase 3 horas da manhã
Acredito que umas 2h45, para ser mais exato. Saímos do carro e fomos para dentro da casa, sendo que eu fui o último a entrar no imóvel, ficando assim responsável por fechar o lugar. Quando eu estava fechando a porta, vi do lado de fora um homem me observando. Ele trajava uma jaqueta na cor cinza escuro, calça preta e botas pretas também. Ele realmente estava olhando para mim, bem no local do acidente que eu mencionei antes. Nós sabíamos exatamente o local da tragédia porque havia uma cruz fincada no chão, homenageando as vítimas do acidente fatal. O homem me olhou por alguns segundos. Eu fiquei sem graça de encará-lo e desviei o olhar para o céu. Quando abaixei a cabeça e olhei de volta, não vi mais nada. Pensei que fosse coisa da minha imaginação, mas como eu sou muito curioso, fui tentar descobrir quem era o rapaz que morrera no acidente. Pesquisando, descobri que ele estava voltando de uma festa com a esposa e a filha, quando infelizmente perdeu a direção e bateu o carro em alta velocidade em uma árvore. Era um rapaz novo que até tinha perfil em redes sociais. Pesquisei, descobri o nome dele e achei as suas contas nos aplicativos. Quando fui olhar as fotos, levei um baita susto. Nas últimas fotos publicadas por ele, ele estava vestido exatamente como o rapaz que eu vi próximo à cruz que havia na estrada, bem em frente à propriedade. Eu fiquei paralisado ao ver aquilo. Eu tinha certeza de que isso não era apenas a minha imaginação falando alto, pois como eu iria saber o jeito que ele estava vestido? Depois disso, desliguei o notebook e fui dormir, já pensando em voltar para São Paulo o quanto antes, imaginando que algo de muito ruim estaria prestes a acontecer ali. No dia seguinte, o pai do meu amigo nos desafiou a entrarmos na mata que havia em frente à casa, que começava exatamente após aquela cruz do fatídico desastre. Eu fui morrendo de medo, mas fui. Colocamos roupas apropriadas e fomos em grupo, meus amigos e o pai de um deles. Ligamos a lanterna do celular, que por sinal não adiantava nada, e entramos na tal mata. Eu estava morrendo de medo, porque só eu tinha visto o homem, mas passando um tempo andando e falando besteiras, eu já estava mais tranquilo. Subitamente, começamos a ouvir a tal musiquinha cantada pela menina. Meu amigo pegou o celular para gravar aquilo, ligou o gravador e fizemos silêncio para tentar registrar tudo. Ficamos parados até surgir a ideia de seguir a música. Então fomos andando por uma estradinha de terra e seguindo a canção, quando de repente parou a música e meu amigo continuou a gravar tudo. Liguei a câmera do meu celular para ver se podia enxergar algo através dela, pois dizem que algumas câmeras são capazes de registrar espíritos se movendo, mas eu não vi nada. Estávamos no mais completo silêncio quando eu vi chamarem o meu nome de novo, com aquela mesma voz que eu já havia escutado dentro de casa. A diferença é que agora todos ouviram a tal voz me chamando. Ela só chamava o meu nome e eu não sabia o porquê. Eu falei para voltarmos para casa, porque eu estava morrendo de medo. Quando viramos para voltar, eu vi a mesma voz falando: "Não se assuste, Caio." Todo mundo começou a gritar e, apavorados, voltamos em passos rápidos e largos para casa. Quando estávamos chegando perto de cruzar a estrada e entrarmos na área da casa, meu amigo escorregou na lama e caiu. Eu e um outro amigo voltamos para levantá-lo. E quando eu olhei para o lado, eu vi as 3 vítimas do acidente. Eu os reconheci logo de cara, porque eu vi os 3 nas fotos das redes sociais. Eles estavam bem no meio da estrada.
Eu fiquei branco como uma folha de papel na hora que eu vi aquilo. Observei que, eu não sei porquê, eles estavam com feições alegres. Meu amigo então levantou e eu contei para ele o que eu tinha visto, mas quando eu fui mostrar, cadê os três? Então fomos embora. Eu fui jurando por tudo que é mais sagrado que eu tinha visto aquilo. E eles acreditaram em mim, até porque eu não sou de brincar com esse tipo de coisa. Chegamos na casa por volta de 1h30 da manhã e fomos dormir. Quando eu peguei no sono, sonhei com a tal menina me dizendo: "Não se preocupe, Caio, você não será atingido, mas os outros sim." Eu sabia que os outros que ela citou eram os meus amigos. No sonho, ela estava no quarto comigo e do nada apareceu do lado de fora da casa, na janela, sendo que ela colocou as mãos e respirou no vidro, deixando assim as marcas de suas mãos. Bom, mas isso foi no sonho. Quando eu acordei de manhã, eu lembrei desse sonho e quando eu olhei para a janela, ainda vi marcas de pequenas mãos ali. Fiquei muito assustado novamente. Eu sempre quis ver espíritos, mas comecei a desejar o contrário. Contei para os meus amigos que algo ruim iria acontecer com eles, mas eles novamente riram de mim. Então eu contei sobre o sonho, mas ninguém acreditou. Resolvi levá-los até o quarto e mostrar as marcas das mãos na janela, sendo que não podiam ser minhas, pois as marcas eram de pequenas mãos, como de uma criança bem nova. Aí sim, o pânico tomou conta de todos. Não sabíamos o que iria acontecer ou como iria acontecer. Fomos para uma cidade próxima dali porque estávamos morrendo de fome e não tinha nada pronto para comer em casa. Entramos na primeira lanchonete que encontramos no caminho, dispostos a comer qualquer coisa que estivesse vendendo por lá. Eu estava vesgo de fome, mas assim que sentei para fazer o pedido, algo me dizia para não comer. Para não preocupar ninguém, eu só disse que tinha perdido a fome. Meus amigos comeram cerca de 2 ou 3 lanches cada um. E assim que voltamos para casa, eles começaram a passar muito mal. Eles vomitavam uma gosma escura com pedaços dos lanches que haviam comido. Foi horrível. Era como se todos tivessem combinado de vomitar ao mesmo tempo. O ouvido deles também começou a soltar um líquido escuro e eles desmaiaram. A mãe de um dos meus amigos e eu fomos os únicos que não comemos nada, então estávamos bem e pudemos levar todos ao médico. Chegando lá, nada foi encontrado no exame de sangue deles, sendo isso tudo muito estranho. Não tinha como afirmar com certeza que aquilo foi por causa do que eles comeram. O que eu descobri, voltando do hospital, é que eles estavam planejando fazer algo contra mim. Era uma brincadeira entre amigos, e que é normal a gente fazer de vez em quando uns com os outros. Só que eles não conseguiram levar a brincadeira adiante devido ao fato de terem passado mal. Será que o casal e a menina fantasma queriam me proteger? Após melhorarem, ficamos conversando de madrugada, e então eles me contaram como seria a tal brincadeira que planejavam fazer comigo. Era o seguinte: todos me esperariam dormir e então iriam me levar dormindo para o meio do mato e me deixar lá, bem onde ouvimos as vozes na outra noite. Na hora eu fiquei bravo com eles, mas depois deixei para lá e fomos todos dormir. Assim que acordamos, o pai do meu amigo, que já havia despertado bem antes, estava com uma expressão totalmente assustada. Perguntamos o que tinha acontecido, e ele disse que nessa última noite, uma moça estava passando pela tal estrada onde eles iriam me largar dormindo, sendo que ela foi abordada por alguns delinquentes e, devido à sua reação, acabou perdendo a vida. A polícia estava lá, investigando, mas ainda não tinha pistas de quem fez aquilo.
mas havia sangue para todos os lados. Foi aí que eu pensei, com certeza, a tal menina queria me proteger, pois era para ser eu no lugar da moça que foi morta. No dia em que fomos embora, já estava de noite, já aproximadamente 7h20 da noite. Eu entrei no carro, olhei para a estrada e vi os três em frente à cruz. Mas dessa vez, eu vi cada um deles nitidamente e pareciam ser pessoas reais. Mas eu não me assustei, pois percebi que eles queriam o meu bem e me protegeram da morte. De hoje em diante, são os meus 3 anjos da guarda. Assim que saí da casa, no momento em que os vi, a menina deu um sorriso e os 3 desapareceram no vento. Sei que isso tudo parece um filme, mas isso realmente ocorreu comigo. E eu jamais vou me esquecer desses estranhos acontecimentos.